Olá a todas e todos. Depoimentos Cariocas chega hoje a sua 16ª entrevista, a 8ª só nessa temporada de 2022, com tantas boas histórias que já foram contadas até aqui pelas nossas entrevistadas e pelos nossos entrevistados, dentro dessa proposta do Arquivo Geral da Cidade, da Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública e da Prefeitura do Rio, que é de registrar as histórias do nosso passado e, ao mesmo tempo, construir com elas um acervo para a posteridade. Pois hoje, essas histórias vão ser contadas por uma mestra nessa arte, Ana Maria Machado, que além de escritora premiadíssima, traduzida no mundo inteiro, imortal da Academia Brasileira de Letras, tem a particularidade de ter participado da formação de inúmeras leitoras e leitores que, como eu, tiveram a sorte de viajar em histórias como Raul da Ferrugem Azul, Bisabia, Bisabel e tantos outros livros, só para ficar na porção infanto-juvenil da obra dela. Com vocês, o depoimento carioca de Ana Maria Machado, na condução de Pedro Paulo Júnior. Obrigado, Pedro Paulo Malta. Olá a todas e todos. Daremos continuidade à série Depoimentos Cariocas em mais uma entrevista, gravada no dia 8 de julho de 2022. Temos aqui a grande escritora, jornalista, professora, pintora e membro da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado. Carioca, nascida no bairro de Santa Teresa em 24 de dezembro de 1941. Filha de Mário de Souza Martins, jornalista e político, e da professora Dina Almeida de Souza Martins. Ana é a mais velha de 9 irmãos, tendo outros 2 irmãos no segundo casamento do seu pai. Tem mais de 100 livros publicados, mais de 20 milhões de exemplares vendidos, com obras traduzidas em 26 países. Mas começou a carreira como pintora, tendo participado de salões, exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, enquanto estudava letras. Depois de 12 anos às voltas com telas e pincéis, resolveu dar espaço às palavras. Daí para frente vieram muitos prêmios, né? 3 edições do Prêmio Jabuti, o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, o mais prestigiado da literatura infantil, além de ter conquistado o maior prêmio da literatura nacional, o Machado de Assis, pelo conjunto da obra. Como jornalista, trabalhou no Correio da Manhã, no Jornal do Brasil, no Globo, e colaborou com as revistas Realidade, Isto É e Veja, e também com os seminários O Pasquim e Opinião em Movimento. Durante 7 anos, chefiou o jornalismo do Sistema Jornal do Brasil de rádio. Abandona o jornalismo para se dedicar apenas à literatura, mas poucos meses antes disso abriu a primeira livraria infantil do Brasil, chamada Malas Artes. Em 2013, eleita para a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Do casamento com o médico Álvaro Machado, teve 2 filhos, Rodrigo e Pedro. Do casamento com o músico Lourenço Baeta, teve uma filha, Luísa. E tem 2 netos, Isadora e Henrique. Recentemente celebrou seus 80 anos com o lançamento da autobiografia Rastros e Riscos. Ana, obrigado pela presença. É um prazer estar você aqui com a gente em mais um Depoimento Carioca. Bom, o prazer é meu e obrigada a todos os que me convidaram e que organizam essa série tão interessante e tão importante para a memória da cidade, de todos nós aí. Então, vamos saber um pouquinho de você em relação ao Rio de Janeiro e tudo que você fez aí, essa coisa, essa história de vida sensacional, e junto com o Rio de Janeiro, como é que é isso aí? Como é que foi no início? Você nasceu em Santa... Nasci em Santa Teresa, morei lá na infância, depois nós nos mudamos para... É engraçado, é difícil dizer se é Copacabana ou Ipanema, porque era a Rua Bulhões Carvalho, em que o lado par pertencia a Copacabana e o lado ímpar já era Ipanema, atravessava a rua e nós moramos anos no lado par, 632, e como a família foi crescendo, nós somos muitos irmãos, depois mudamos para um apartamento maior do outro lado da rua, fizemos
a mudança assim que nem formiguinha carregadeira, a família carregando trouxinhas, malas, caixas, não sei o quê, e fomos para lá e mudamos de bairro sem sair do mesmo quarteirão, praticamente. E fui a colégio em Ipanema, e minha adolescência toda foi maravilhosamente no Ipanema, fantástica, dos anos 60, e, enfim, então passei de Santa Teresa para Copacabana e Ipanema, onde morei muito tempo. Depois, quando casei, fui morar na Gávea, morei em Gávea, Jardim Botânico, hoje estou no Leblon, mas fiquei sempre meio por aí. E o colégio, qual era o colégio que você estudou? Foi mais de um? Esse de Ipanema qual era? O de Ipanema era o Colégio Meli Souza Feminino, que ficava na Praça Geral Osório, na Teixeira de Melo. Fiz o que era o ginásio, que era, enfim, a segunda parte do Fundamental, né? O Fundamental 2 hoje. Depois eu fui para o Colégio de Aplicação, que era, quando eu entrei, ainda era na Praça São Salvador. Fiz 1 ano e meio lá, depois o colégio se mudou para Lagoa, nós mudamos, os alunos fomos juntos para lá, e eu terminei meus estudos na Lagoa, ali. Depois fui para a faculdade, que já era no centro. Não estou legal. Memória de santa você não tem nenhuma, né? Tenho muita memória de infância, e depois disso eu tive amigos que continuavam lá, meus avós, uns avós postiços, que eu chamava de avós, embora não fossem avós de sangue, mas eram muito amigos, eram os pais do meu padrinho, e eu fui lá muito e tive amigos que continuaram morando lá, então eu também fui muito amiga do pintor Eduardo Alvim Correia, que era casado com Sigrid Nepomuceno, filha do Alberto Nepomuceno, que morava lá, e eu frequentei a casa deles durante muitos anos ainda, então sempre continuei muito indo a Santa Teresa, e tenho memórias de infância, de adolescência e de adulta de Santa Teresa. Ah, sim. Não, é porque, assim, memória de ainda estar lá, morando, né? Eu queria saber como é que era Santa Teresa dessa época, né? Início de... Na minha infância, eu fui ao Jardim da Infância em Santa Teresa, na escola pública, a Escola Machado de Assis, que ficava no Corvelo, quer dizer, está lá até hoje. Fui colega de turma do jornalista Sérgio Augusto, quando nós estávamos no Jardim da Infância. Depois fomos nos encontrar, adultos, na redação do Correio da Manhã. Mas eu tenho lembranças, por exemplo, uma coisa, isso eu não lembro especificamente de detalhes, eu lembro do bonde, claro, e de bonde, às vezes, depois do banho de tarde, assim, todos os filhos arrumadinhos, mamãe entrava no bonde com todo mundo, íamos até o Silvestre, que era o fim da linha do bonde, que já era na mata, quase, né, porque era a partir dali, pegava o trenzinho para ir para o Cristo Redentor, mas lá vendiam, tinha framboesa, amendoim torradinho, umas coisas assim, a gente fazia aquela festinha, vamos dizer, de estar todo mundo ali, saltava do bonde, comia uma framboesa, voltava para o bonde, descia de novo. E mamãe contava que, às vezes, eu queria muito essa coisa de passear de bonde, e então, quando eu tomava banho no fim da tarde, ela esperava passar o bonde, me entregava ao motorneiro, que era o guia do bonde, né, para ir comigo até a pracinha do Corvelo, dar a volta em cima, e depois, enquanto isso, ela dava banho no meu irmão menor, ficava esperando no ponto. Quando ele voltava, o bonde comigo, ele tocava de longe a campainhazinha avisando que estava chegando, que era aquele, e ela me esperava no ponto e pegava. Eu dava uma volta de bonde com o motorneiro depois de tomar banho no fim da tarde. É uma coisa bucólica da cidade, assim, que a gente perdeu completamente. Tinha atrás da casa... Nós morávamos num apartamento que tinha uma vista deslumbrante para a Baía de Guanabara, né? Como toda Santa Teresa tem vê do alto aquilo. Me lembro que em junho, por exemplo, a gente via os balõezinhos, que eram balões pequenos, não eram esses balões hoje, eram aqueles que assim que a carro começava a subir, apagava sozinhos, uns balõezinhos assim, e a gente via aquilo como se fossem umas estrelinhas que subiam assim e apagavam de repente. E sempre vendo navio entrando e saindo da Bahia, vendo da varanda, dos fundos do apartamento, enfim. E
embaixo, assim, no morro, na parte que descia, não só tinha as casas onde moravam pessoas que a gente conhecia, tinha um apanhador de papel, nós dizemos hoje um catador de papel, o Simão, que era um velho que morava ali, que andava com um saco cheio de papel. Então, como alguém tinha dito qualquer coisa do velho, do saco, qualquer coisa assim, papai fez questão de nos levar lá para ficar amigos dele e ver que aquilo não tinha ameaça nenhuma. Então, nós passamos a frequentar ali o barraco do Simão, que criava 2 cabras, ele tinha cabras, então a gente às vezes ia lá para brincar com as cabras, enfim, era uma lembrança que eu digo bucólica. Tem, por exemplo, algumas flores, tipo capuchinha, ou chagas, ou tumberginha, que também chamam de cu de mulato, que assim, era o tipo de flor que nascia assim, pelo mato ali, e que até hoje eu olho, vejo e lembro Santa Teresa de quando eu era pequena. São flores ali do caminho. Hoje isso mudou muito, né? Mas é a lembrança que eu tinha isso nos anos 40. Sim, iníciozinho dos anos 40 e tal. E aí, indo para a Copa, queria que você falasse um pouco do espírito de cada bairro desse, né? É. Você já falou agora bem de Santa, mas depois Copacabana, Ipanema, Lagoa. Como é que você transitava com seus amigos por ali? Como é que eram esses bairros nessa época? Já 50, um pouco mais velhos, 50, 60. Eu fui estudar primeiro, então, fazer o ginásio, no Colégio Mário Souza, que foi o único tempo da minha vida que eu estudei em escola particular, que foram os 2 últimos anos de primário e depois os 4 de ginásio, início dos anos 50, aí ficava na Praça General Osório. Os meus irmãos estudavam em outras escolas ali, por exemplo, na José Linhares, quer dizer, escola José Linhares, que ficava na Rua Teixeira de Melo, na Teixeira de Melo era minha, a outra era esquina da Teixeira de Melo, ali por trás da Praça General Osório também. Então, nós andávamos muito por ali, fazíamos tudo a pé, tinha o bonde que a gente tomava para ir à missa na Praça Nossa Senhora da Paz, que era um pouco mais longe, e íamos brincar na Praça General Osório, íamos à praia no Posto 6, que era mansinho, tinha a colônia de pescadores, que a gente estava sempre ali, era um mar com ondas, sem ondas, ou então só de marolinha, que era mais tranquilo para ir com tanta criança. E depois, a partir de uns 11, 12 anos, assim, quando eu já estava, né, entrando no ginásio, e aí já ia com turma de amigos, passamos aí ao Arpoador. E aí foi a praia da minha adolescência, e era uma praia maravilhosa, tranquila, e aí com 12, 13 anos eu já me interessando pelos meninos bonitos que tinha por ali, e tinha muito, que as meninas chamavam um pão, que era aquele cara lindo, assim, tinha o Arturino Colassante, tinha o Bruno Hermani, que esses eram mais velhos, e umas moças deslumbrantes que estavam começando a usar os primeiros biquínis, a Ira, a Marina Colassante, enfim, elas eram 4 ou 5 anos mais velhas que a gente, mas eram modelos, ou pelo menos estavam sendo fotografadas pelas revistas, e Tom Jobim frequentava essa praia, enfim, a gente jogava frescobol, via eles chegarem da caça submarina, saíam de dentro d'água, assim, todo equipado, com um arpão na mão, trazendo peixe, e era uma praia muito, muito bonita, uma água muito clara, e uma praia muito vazia. Depois, aos poucos, fomos caminhando, né? A turma da praia passou, houve uma vez que teve periodicamente o mar movimenta a areia, come a areia, depois devolve a areia, ficou sem praia ali, então nós fomos mais adiante, aí já estava começando a chegar o Castelinho, que foi o lugar mais em frente à Rainha Elizabeth, ali assim, onde já ficou um outro point, tinha um bar, um pé sujo, que chamava Mau Cheiro,
e que depois, do lado desse bar, se criou o Castelinho, o restaurante Bar Castelinho, que era aí sim um point de juventude, e aí eu já estava em outro colégio, já estava estudando no colégio de aplicação, já era bem adolescente, já ia sozinha para isso, começava a coisa de tomar um shopping depois da praia e tal. Então o ponto da praia foi mudando, do Arpoador para o Castelinho, do Castelinho depois para os Dois Coqueiros, Altos, para o Posto 9, enfim. O tempo das dunas, eu não estava aqui, foi exatamente o início dos anos 70, quando eu estava no exílio, morei em Londres 3 anos, e depois, voltando já adulta, aí ficamos em frente à Farm de Amoedo, já uma turma totalmente adulta, eu com os meus filhos, enfim, aí já era diferente, uma turma de praia que foi diferente. E foi um momento em que a gente estava um grupo de amigos sempre muito juntos, já havia ditadura no Brasil, e a gente discutindo muito sempre o que fazer, o que pensar, como pensar o país, nós todos já trabalhando, ocupados em resistência, em ver o que podíamos fazer em relação àquela situação toda. Aí já é uma experiência adulta. E de boemia, dos bares de Ipanema, dos jangadeiros, do Zeppelin, enfim. Sim. A gente vai agora para a nossa primeira convidada, para até emendar nessa questão do Rio, de morar e tal, que é a produtora Guguta Brandão. Oi, Ana, minha comadre querida. Muitas saudades suas. Saudades também da Redentor, daquele tempo, daquele Rio, o Rio da amizade, o Rio da solidariedade. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você que é uma carioca, criada em Copacabana, por que de repente você sumiu, foi se meter lá numa casinha sua, lá na lá na praia de Manguinhos, no Espírito Santo, ficou lá escondidinha? O que aconteceu? O Rio estava insuportável? Você não estava conseguindo mais morar aqui? Conta pra gente. E um beijo muito grande, adorei ter falado com você. E adorei ter sido escolhida para te fazer essa pergunta. Um beijo. É uma alegria encontrar a Guguta assim, no vídeo. Pelo menos, né, nós, durante muitos anos, eu ia à casa dela pelo menos 3 vezes por semana. A casa dela é de Darwin Brandão. Os 2 foram padrinhos do meu filho Pedro, do meu segundo filho, que nasceu no exílio e veio aqui para ser batizado por ele. E nós, antes de ir para o exílio, e logo depois, encontrávamos sempre lá, estávamos sempre juntos, e era quando eu disse que nós nos reuníamos em Ipanema e para discutir o Brasil e o que fazer, era a casa de Guguta e Darwin, era um desses pontos de reunião. Quando possível, estávamos sempre lá, nós, esses amigos, jornalistas, escritores como Antônio Calado, pensadores do Brasil como Darcy Ribeiro, e, enfim, era regular, sempre muita gente lá, na medida, quer dizer, os almoços de sábado e domingo, estávamos sempre nos reunindo, e depois, quando ela disse o que eu resolvi, de repente, sair, eu não resolvi por nada para fugir do Rio, de modo algum, isso não foi minha única fuga do Rio, foi para o exílio, fuga do Brasil, bem no comecinho dos anos 70. Quando eu fui para Manguinhos, no Espírito Santo, já foi nos anos 80. Eu já estava num segundo casamento com o músico Lourenço Baeta, nós estávamos com uma filha pequena. Ele era do Boca Livre, um conjunto vocal, e se desmanchou recentemente, mas que durante 40 anos estiveram juntos, trabalhando aí. E nessa ocasião foi justamente um momento em que o Boca Livre teve uma crise, eles interromperam o trabalho, foi a época da grande recessão econômica o início dos anos 80, da década de 80, nós fomos morar em Manguinhos em 85, e foi uma crise econômica muito grande, a gente sem entrar dinheiro, com muita dificuldade. Minha mãe morava em Manguinhos, eu tinha tios que moravam lá, que tinham uma casa dessas, e uma das minhas tias tinha uma casinha muito simples, tipo casinha de pescador, assim, enfim,
mas que foi possível a gente alugar e ficar lá morando de uma maneira muito barata, e ao mesmo tempo, quer dizer, o Lourenço estava sem trabalho, e a minha mãe tinha acabado de descobrir um câncer, e eu quis ficar perto dela, e fiquei morando lá os 2 últimos anos da vida dela para estar perto dela nesse tempo. A Luísa, que era minha filha pequena, ia para a escola, fui para a primeira escola lá, junto à escola simples ali, dos filhos dos pescadores do lugar que estavam ali. Nós tivemos essa experiência de morar no Brasil profundo, no mato, vamos dizer, de pé no chão, uma coisa muito, muito simples. Depois voltamos para o Rio, quando eu perdi minha mãe, e aí viemos, enfim, eu me licenciei um tempo da livraria onde eu estava. Eu tinha fundado uma livraria quando saí do jornal, a Livraria Belas Artes, e então, nesse tempo, deixei só com minhas sócias, eu vinha uma vez por mês, passava uma semana no Rio para participar de decisões administrativas e do rumo que a livraria ia tomar, dos livros que ia ter, etc. Mas eu estava realmente prestando uma assistência à minha mãe lá, então por isso eu saí. Sim. E, Ana, você desde criança, né, teve uma forte relação com a leitura, né? Sua avó, seus pais contavam as histórias, e depois você passou a contar para os seus irmãos. Como é que eram essas histórias? Eram histórias do cotidiano, que tinha um cenário, a casa, o bairro, a cidade? Como é que era isso? Conta um pouco para a gente. Eu acho que um pouco de tudo. História não tem limite, né? Quando a gente começa, qualquer coisa, história, seja história inventada, seja história do que foi visto, vivido. Então, tanto eu contava as histórias que estavam nos livros e que eu lia, como as que eu inventava, como eu ouvia as histórias deles também. Eu acho que essa relação de histórias com meus irmãos menores não era nada muito especial de escritora, é um pouco de brincadeira de criança, como toda criança tinha muito forte nisso, e num tempo em que não tinha uma televisão tão onipresente, nem outros meios audiovisuais, então era um território de imaginação muito marcado, muito marcante também, que vinha pela imaginação dos livros, da imaginação literária. A gente tinha livro em casa, não era tanto livro infantil, porque não existiam tantos quanto hoje, tinha Monteiro Lobato e outras coisas, mas não tanto, mas tinha os livros do papai, e ele também falava com a gente sobre esses livros. Havia personagens de histórias de adultos que nós conhecíamos, como Don Quixote, Gulliver, as viagens de Gulliver, Robinson Crusoe, isso tudo, porque eram histórias que estavam ali, e ele também contava um pouco, e a gente seguia com elas. Não é tanto que eu tivesse inventando histórias e me preparando para ser escritora desde criança, não. Ah, sim, mas isso te impulsionou a você ter uma sede por leitura, né? E esses livros todos presentes aí também. Você também lia jornais, seu pai assinava todos os jornais porque era jornalista, e você também chegava a ler jornal bem novinha também, não? Meu pai ele era jornalista, e ele foi chefe de redação, secretário de redação de um jornal. Ele teve um jornal também, ele trabalhou primeiro num jornal chamado Radical, depois teve um jornal próprio chamado Resistência, isso no tempo ainda, eu muito pequena, no tempo da ditadura do Vargas, e depois trabalhou de outras maneiras, enfim. Então isso existia um ambiente de livros dentro de casa, isso sim, muito forte. Todos os meus irmãos são leitores, leram muito, sempre estudaram, têm livros dentro de casa e tudo, mas não significa que todos tenham virado escritores. Muitos viraram jornalistas, mas outros foram para outras profissões. Tem irmão, advogado, arquiteto, enfim. Sim, claro. Mas falando até um pouco agora, você falou do seu pai, eu vou acrescentar um pouco também aqui. Ele trabalhou na década de 30 no Diário Carioca, né, no jornal A Crítica, além disso que você falou, aqui é a Crítica, você falou, do Mário Rodrigues. Em 32, fundou com o Mário Filho o Mundo Esportivo, que foi um diário importantíssimo para o início dos desfiles de escola de samba, né? Isso é incrível, né? Foi diretor do jornal A Noite, redator do Jornal do Brasil, revista Manchete, e ainda foi um político muito importante e ativo, né? Vereador aqui do então Distrito Federal,
deputado federal aqui também no então estado da Guanabara e senador em Brasília. E aí eu pergunto... Casado com muita honra. Sim, claro. Em que medida teu pai teve uma influência nas suas escolhas futuras, né? Assim, no teu engajamento político também, e até influência nos seus personagens também, para além do Monteiro Lobato, né? Queria que você falasse um pouco disso. Olha, é muito difícil a gente trazer a consciência de uma maneira muito clara qual é a influência de cada um dos que nos antecederam, né, e da família. Assim, é claro que é meu pai, o fato dele escrever, de eu ver ele lendo e escrevendo, isso influenciou muito minha vida, mas influenciou muito o fato de eu ver minha mãe lendo e escrevendo. A minha mãe fez 2 faculdades, a minha mãe estudou Direito e estudou Farmácia. Ela foi professora há muito pouco tempo, porque tinha feito escola normal, mas ela era formada em 2 faculdades completamente diferentes, trabalhou na Biblioteca Nacional, teve 9 filhos, mas eu lembro dela com criança de colo amamentando e um romance do outro lado, assim, equilibrado em cima de um travesseiro ou de uma almofada, ela lendo enquanto estava ali cuidando da gente. Então, a influência dela foi muito forte, de ver que uma mulher nunca abre mão de estudar, de ler, de ser inquieta, de discutir o que está no jornal, de ter posição política, de se manifestar sobre tudo. Então, eu acho que é uma soma disso, como é uma soma dos meus avós, das histórias que eles contavam, de tudo isso. Não acho que tenha tido uma ação direta do meu pai para eu ser escritora. Eu acho que foi mais a criação de todo um ambiente de valorização da palavra escrita e de valorização da insatisfação com as respostas simples. Então, sempre a gente queria saber mais, sempre queria ir mais além, sempre um indicava uma leitura ao outro. Enfim, eu lembro de, à medida que eu fui entrando para a faculdade e tomando conhecimento de outros livros, eu também indicar livros ao papai, emprestar livros a ele, quer dizer, era uma coisa que era uma via de mão dupla entre todos nós. Os meus irmãos me marcaram muito também, e os amigos dos meus irmãos. Meus irmãos estudaram no Colégio de Aplicação, no Pedro II, e os colegas que frequentavam a nossa casa eram todos muito inquietos e a gente conversava muito sobre tudo isso. Sim. Agora, nosso segundo convidado, fazer uma perguntinha, do jornalista, escritor, grande escritor, Zuenir Ventura. Ana Maria, uma intelectual como você, que já participou de tantos momentos políticos importantes, o que te angustia hoje, em termos socioculturais, por exemplo? Ai, que pergunta difícil. Porque a escolha do verbo dele não foi só o que me preocupa, mas o que me angustia. Me preocupa o Brasil sempre, me preocupa essa desigualdade enorme que a gente tem, me preocupa a irracionalidade com que estamos lidando com os nossos problemas, estamos escolhendo os caminhos da ignorância, da estupidez, do emocionalismo, da superficialidade, em vez de estarmos nos aprofundando de maneira racional numa análise e busca de caminhos. Então, isso me preocupa muito. Mas, como ele usou o verbo angustiar, o que me angustia muito é a questão ambiental. Isso é a minha angústia principal, porque eu acho que a força da cultura brasileira é tão grande que, mesmo com a preocupação de todos esses problemas, e essa preocupação é muito grande no nível cultural, com essa destruição que se procura hoje por meio do governo que aí está, e dessa disseminação de superficialidade em mídias sociais, etc. Mas acho que a gente está vivendo um momento especialmente destrutivo em termos de políticas culturais, em que se procura corroer e arrasar com o que nós temos de melhor na nossa criação, nos mais diferentes setores da criação cultural, e isso é uma coisa que nos preocupa a todos. Mas a pergunta do Zuenir
não foi só sobre preocupação, foi sobre angústia. E eu acho que a angústia maior eu tenho em relação à questão ambiental, à ecologia, à sustentabilidade do nosso crescimento, do Brasil, da nossa existência. Porque eu acho que a cultura brasileira é tão forte, é tão pujante, é tão cheia de vigor, que ela vai dar a volta por cima. A gente, no meio disso tudo que está aí, nós estamos ficando cada vez mais abertos, mais conscientes da necessidade de apoiar a nossa diversificação, de ouvir parcelas até então caladas e silenciadas da nossa sociedade. Então, isso vem com muita força e eu não tenho dúvida nenhuma de que vamos ultrapassar e vamos dar a volta por cima e vamos responder de uma maneira linda. Quer dizer, a minha filha diz que um país que tem Jorge Ben não morre, Jorge Benjor, né? Quer dizer, que tem Jorge Benjor, que tem Paulinho da Viola, que teve Cartola, que tem tudo que está aí, a gente está vendo, e aparece novas formas, novas manifestações o tempo todo. Então, das coisas mais diferentes, do Emicida ao Chico Buarque. Então, a gente realmente, isso a gente tem respostas. O que me preocupa é a questão ambiental, porque destruir as nossas florestas, destruir os nossos manguezais, os nossos rios, o nosso mar, do jeito que estamos fazendo, a nossa atmosfera, corroer desse modo a pujança da nossa natureza, do nosso meio ambiente, isso está chegando muito perto de não ter mais volta. E isso me aflige muito. E me aflige, inclusive, por muitas vezes não termos consciência da importância disso no nosso dia a dia. Não só na criação do lixo, enfim, todas essas coisas que a gente está vendo aí, mas a gente sabota, muitas vezes, propostas muito interessantes. É inconcebível que uma líder ambiental como a Marina Silva, por exemplo, tenha saído de 20 milhões de votos para 2 milhões na eleição seguinte. O que aconteceu com as pessoas que não se deram conta das bandeiras dela? É inconcebível que a luta de um Mário Moscatelli, por exemplo, fique sempre numa coisa periférica, um pouco marginal, sem se dar a voz importante que tem que ter quando ele fala em defesa dos manguezais e de outras coisas. Eu acho que, se a gente vê, há uns 2 ou 3 anos, por exemplo, quando aquela adolescente lá da Escandinávia, a Greta, sueca, começou a fazer um movimento que se espalhou pelo mundo todo, de greve de criança de escola ou de adolescente na escola às sextas-feiras, para ir todo mundo para a rua protestar em nome da defesa do meio ambiente. Isso se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, não tomamos conhecimento, saía notinha no jornal. Os movimentos de professores, as escolas, nunca incorporaram essa luta ambiental como uma coisa nossa, sua, visceral, que tem que estar em cada fibra, em cada célula nossa. Eu acho o nosso descaso ambiental coletivo, inclusive das forças ditas progressivas e que se acham progressistas e que não encampam isso da devida maneira, fica achando que isso é conversa de ecomaníaco, de sei lá, de gente que quer ser verdinho, bonitinho, como se fosse paz e amor, hippie. Isso me angustia. Essa indiferença me angustia. Eu acho que quando a gente não consegue ver que esse é o problema maior e mais sério do nosso tempo, e que ligado a isso está a desigualdade social, a corrupção toda, não é à toa que está estourando na Amazônia, que a morte do ambientalista e do jornalista, quer dizer, de Dom e Bruno agora, sejam um reflexo disso, como vem sendo há muito tempo outras mortes de Chico Mendes, Dorothy Stagg e tantos outros. A incapacidade que nós temos de deter esse processo corrosivo e destrutivo dentro da nossa própria terra, isso é a coisa que mais me angustia no Brasil hoje.
Sem dúvida, sem dúvida. E você mencionou agora o trabalho do Moscatelli aqui no Rio, né, com os manguezais, as lagoas de Jacarepaguá, a própria Baía de Guanabara. Você acompanha, por exemplo, o trabalho dessa figura que está sempre falando aí, e acho que é pouco ouvido, né? Você chega a acompanhar esse trabalho dele? Não, assim, não, a gente acompanha na medida do possível. Quer dizer, a gente acompanha porque a gente colabora com o SOS Mata Atlântica, acompanha o trabalho dele, mas, quer dizer, como as forças políticas importantes deste país, desse estado, desta cidade, não se dão conta do que é isso. Eu estou respondendo a pergunta do Zenir sobre angústia. Esta é minha angústia. Mais do que qualquer outra, a minha maior angústia política é essa, porque isto não se recupera fácil. A cultura brasileira, a gente vai dar a volta por cima. A política brasileira, a gente vai dar a volta por cima. A economia pode demorar muito, morre gente no caminho, morre gente pela desigualdade, pela injustiça social, por tudo isso, mas o país recupera. Agora, a questão ambiental não recupera se a gente não fizer alguma coisa já. Estamos nos últimos momentos para isso. Fazendo um gancho com isso, eu vou tratar com você sobre a questão da educação. Isso tem a ver também com a educação, eu acho, né? Claro, de conscientização. Você já mencionou em entrevista que gosta muito de lecionar. Já deu aula em Faculdade de Letras, Escola de Comunicação da FRJ, PUC, além de colégios como Santo Inácio, Princesa Isabel, e também lecionou língua portuguesa em Paris, na Sorbonne, e na Universidade Berkeley, na Califórnia. Quais as diferenças entre essas instituições de ensino aqui do Rio e essas instituições de cidades no exterior? Eu acho que qualquer resposta nessa linha tende a ser um pouco superficial, porque o problema é muito mais complexo do que só dizer assim. Mas eu acho que, inclusive, eu começo tentando matizar um pouco o que você disse antes de perguntar. Não é que eu goste de lecionar, eu gostei de dar aulas. É um pouco diferente. Hoje eu não tenho, por exemplo, há anos, eu não tenho vontade nenhuma de voltar a dar aulas, a lecionar regularmente. Eu gosto de encontrar alunos, estudantes, trocar ideias, mas eu acho que há um espaço de troca de ideias, de ouvir o outro em sala de aula, que hoje em dia a gente não tem mais, ou que me parece, nas escolas não estamos mais tendo muito espaço para isso. Nós temos questões de formação dos professores, que está muito, muito precária, muito teórica, enfrentando questões que vão muito além da educação e da sala de aula, questões que vêm de questões sociais mesmo, e que ficam quase intransponíveis quando se encontram dentro de uma sala de aula. Os professores são muito mal pagos, não têm plano de carreira, não têm possibilidade de se concentrar com dedicação exclusiva a um trabalho numa escola, mas ficam tendo que pular de um lugar para outro para conseguir ganhar um mínimo suficiente para pagar as contas e perdendo um tempo enorme da vida dentro de condução, de transporte público ineficiente, indo de um lugar para outro. Eu acho que tudo isso são aspectos que vão afastando da própria discussão da educação mesmo, quer dizer, a prática da sala de aula acaba tendo que enfrentar questões que passam muito longe da educação e que é difícil responder de maneira simples, rápida, objetiva numa entrevista desse tipo. Eu acho que isso exige uma reflexão muito mais funda. Seguindo ainda nesse tema, agora a gente vai para mais uma convidada, da presidente do Arquivo Geral da Cidade do Rio, Rosa Maria Araújo. Ana querida, é um prazer participar do seu depoimento carioca. Nós temos tantos pontos de união, de comunicação, afetivos, intelectuais e de carioquice. As famílias, seus irmãos, morar no Posto 6, o amor ao Rio, a Bienal do Livro, a academia. Eu queria que você comentasse conosco sobre a educação
que vocês receberam, vocês de classe média, filhos de jornalista, a educação pública, e ver se ela era melhor ou pior, que pontos nós perdemos e que pontos nós ganhamos com a educação moderna. Você que está sempre com crianças e que analisa, que é uma grande observadora, uma grande intelectual, em que a educação aqui no Rio de Janeiro melhorou e em que ela piorou? Isso é um pouco uma continuação do que eu não estava querendo aprofundar muito, porque eu acho que não há condição de se aprofundar muito nisso, porque eu não sou uma técnica em educação. Eu posso falar das minhas memórias e acho que a gente diz assim, era uma educação... Nós estudamos em escola pública, basicamente, eu, meus irmãos, Rosa, Maria e os irmãos dela, enfim, mas era uma educação para muito pouca gente, porque havia poucas escolas públicas, sobretudo no nível secundário e médio, né? Quer dizer, poucas escolas públicas de qualidade, a gente fazia exames apertadíssimos para entrar para o Pedro II, para o Colégio de Aplicação, para um outro assim, mas muita gente ficava de fora. Então, uma coisa que nós ganhamos muito, a partir da década de 90, do século passado, foi que pela primeira vez, isso é estatístico, pela primeira vez na história do Brasil, a partir dos anos 1990, nós tivemos 98% da população em idade escolar podendo se matricular em escolas. Então, nós tivemos uma abertura enorme para incorporar grande parcela, a maior parcela da população que estava fora da sala de aula. Isso é uma diferença positiva enorme. Isso veio acompanhado de uma queda enorme na qualidade dessa educação, porque não conseguimos formar um corpo docente à altura desse desafio. Então, nós passamos a ter menos horas em sala de aula, professores não leitores, porque eram a primeira geração da família deles que estava chegando à escola e que tinha vindo de famílias que não tinham acesso a livros, nem a biblioteca, nem nada de casa. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que houve uma democratização enorme no acesso à escola, houve uma diminuição muito grande da qualidade dessa educação. E em seguida, tivemos que dar o outro passo, igualmente muito democratizante, que foi a lei das cotas. Tivemos que aceitar, dar esse passo para poder incorporar camadas muito maiores, uma quantidade muito maior de gente dentro das salas escolares e nas universidades, e, ao mesmo tempo, sem dar as condições de compensar a desigualdade inicial que vinha lá de trás, desde a escravidão, desde toda uma marginalização de uma população, da maioria da população, de uma forma muito marcada. Então, essa desigualdade, por um lado, ela vai diminuindo nos números na medida em que a gente está conseguindo trazer mais gente para dentro das escolas e das universidades. Mas a gente não está sendo capaz de dar, como sociedade, as condições para que realmente essa educação possa ter a qualidade que o país exige, o número de horas de aula que o país precisa, enfim, a variedade de experiências, o aprofundamento pedagógico que precisa, e uma prática da educação maior. Então, esse impasse ainda está muito grande. Nós não estamos sabendo resolver isso, nem conseguindo. E esses últimos anos foram desastrosos, sem ministro de Educação que valesse a pena, digno desse nome, com uma redução enorme de todas as oportunidades dadas, de tudo o que se referisse à qualidade foi se perdendo. Então, eu acho que é o problema número 1 da sociedade brasileira no momento. Sem dúvida. Agora, Ana, eu vou pegar uma outra linha aqui para tratar da tua relação aqui na tua cidade natal e as outras cidades onde você, no exterior, onde você esteve presente no exílio e depois, com seu trabalho, você rodando o mundo.
E aí, eu queria saber dessas cidades que você teve, como Londres, Paris, no próprio exílio e em outros momentos, quais são as diferenças de relação com a cidade em relação ao Rio de Janeiro, né? O que você vê de diferente, ou que aqui no Rio é mais acolhedor, nas outras cidades não é, ou ao contrário? Enfim, queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso. Assim. Eu tenho muito cuidado com generalizações, porque eu acho que elas tendem a ser superficiais, simplórias e injustas. Eu acho que essas grandes diferenças que existem são diferenças de cidadania, já que estamos falando em cidade, de cidadania, ou de cidade, outra palavra que vem também do latim e que tem a ver com isso, civis, é civilidade, ou polis, política. Acho que dessas cidades que você citou, e em várias outras, nós temos exemplos de cidadania, em que os cidadãos pagam impostos, que muitas vezes são altos, mas são cobrados de todo mundo, tem muito pouca isenção, e, em troca, a cidade lhes dá serviços de transporte público, de segurança pública, de educação pública, de limpeza pública, enfim, o que você pensar nisso e que estão à altura dos impostos cobrados. Nós aqui temos desvios imensos, sistemas de favorecimentos enormes, tem sempre a isenção para um, o estímulo para outro, que é porque é amigo do governante ou tem as relações certas e que então acaba tendo os chamados incentivos, que não são bem incentivos, mas são favores e que deixam de contribuir como deveriam. E é inominável o ponto a que chegamos, em que o trabalhador tem que morar longe do trabalho, não tem transporte público de qualidade que o leve até lá, perde um tempo enorme da sua vida indo e voltando, em que, enquanto ele está no trabalho, está sujeito a vir o policial e tentar entrar na casa dele para roubar dentro da sua casa ou fazer qualquer coisa, para não falar do bandido que também chega, de todo tipo de milícia, de todo tipo de conivência com a criminalidade. Então, não há como comparar, são realidades tão diferentes, e quando chega na hora de votar, as escolhas que se apresentam no nível da cidade, dos vereadores, dos deputados estaduais, dos prefeitos, não sei o quê, muitas vezes são todos entre alianças que vão, quem está melhor com esta facção, com aquela milícia, com aquela quadrilha, como que seja. Então não há termo de comparação possível, porque são duas realidades completamente diferentes. A experiência de cidadania nessas cidades que você citou, que o cidadão sai de casa, uma condução, vai para o trabalho, volta e vem, e sabe que está sendo respeitado, é uma coisa que nós não conhecemos mais no Brasil, não sabemos o que é. Sim. Agora eu queria que você falasse da sua entrada na Academia Brasileira de Letras. Tem um aspecto interessante. Você foi a 6ª ocupante da cadeira número 1, e principalmente na vaga que era ocupada por Evandro Lins e Silva, que você tinha uma relação forte também. Que você falasse sobre isso, como foi isso aí para você? Eu não acho que teve nada de muito diferente da entrada de outros, não. Eu tinha uma relação, até o Evandro Lins e Silva tinha sido amigo do meu pai e minha irmã tinha sido casada com o filho dele, mas eu estava concorrendo com um dos outros candidatos com que eu estava concorrendo, era sobrinho da mulher dele, então também tinha uma relação muito forte com ele e tinha amizades dentro do meio jurídico e que foram aí. Eu acho que para a entrada isso não significou muito, não. Eu acho que o que vale a pena
e eu gostaria de mencionar isso, sim, numa série de depoimentos cariocas, sobre a minha presença na Academia Brasileira de Letras, foi 10 anos depois de ter entrado, quando eu fui para a presidência, que eu ocupei em 2012, 2013, e já vinha como secretário-geral antes, então já estava na direção antes, e continuei na diretoria depois, foi a possibilidade de tentar fazer alguma coisa pela cidade. E isso, eu dei a sorte disso coincidir com um momento onde todos nós estávamos com algum vislumbre de esperança, que depois se revelou frustrada, mas foi o momento das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora. Então, eu, ainda antes de entrar, ainda como secretária-geral, eu inaugurei, junto com o secretário de Segurança Pública, Zé Maria Beltrame, uma biblioteca comunitária no Dona Marta, em parceria com a Academia Brasileira de Letras, e depois, enquanto eu estava na academia, nós fizemos, junto com o pessoal da FLUP, que fez as festas literárias das UPPs, que hoje são a festa literária das periferias, e que estão aí já há 10 anos, mas que nesse momento começavam, junto com animadores culturais como Écio Alves e Júlio Ludemir, nós tivemos várias iniciativas de um trabalho conjunto nas comunidades, no Falé, no Dona Marta, no Alemão, Pavão Pavãozinho, em várias delas, em que a FLUP incentivou o despertar de escritores locais, fazendo oficinas de escrita, e nós fizemos a criação de bibliotecas populares, de bibliotecas comunitárias, em conjunto ou não. A Academia Brasileira de Letras, numa parceria junto com a Firjan, fez 2 cursos para formação de auxiliar de biblioteca comunitária. Cada curso durou 6 meses, com aulas semanais dentro do prédio da academia. Nós formamos 98 auxiliares de bibliotecas comunitárias, que tiveram salários pagos pela Firjan, que era outra ponta, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que era outra ponta dessa parceria, e que procurou desenvolver estímulo à leitura, ao mesmo tempo em que a FLUP desenvolvia estímulo à escrita. Então, esse trabalho de abertura foi muito importante, muito mais do que interessante, foi seminal. A FLUP continuou fazendo isso. Nós depois fomos perdendo a condição de poder fazer, porque a situação de segurança pública se deteriorou muito, houve várias mudanças, foi impossível continuar, mas isso é uma coisa que eu gostaria de deixar registrada, porque eu me orgulho muito de ter ajudado, colaborado, ter feito, e quero registrar o nome dessas entidades que participaram, que foram parceiras nossas, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que fez um trabalho maravilhoso com isso, a Fundação Santa Maria, ligada a grupos espanhóis, que ajudou a recuperar, por exemplo, a Casa Amarela no Morro da Previdência, quando fizemos uma biblioteca infantil lá, que eu ajudei a inaugurar também. Quer dizer, todas essas coisas que foram super importantes e que, quando se fala na academia, na abertura da academia, às vezes pensa só que a abertura é que entre mais um ou menos um representante de um setor cultural ou de um setor de criação da sociedade, mas, na verdade, essa atuação foi coletiva, sustentada e durou alguns anos. E realmente só acabou por completo nesse desastre dos últimos tempos, tanto com os governos que vieram juntos com Bolsonaro no plano estadual e municipal e outros, e também a pandemia depois e tudo isso. Mas foi um trabalho bem consistente durante um bom tempo. Sim, perfeito, mano. Incrível esse trabalho. Isso foi na sua gestão à frente, como presidente da academia, de 2011 a 2013, foi isso? No biênio 2012 e 2013, e ainda se prolongou um pouco depois. Sim. Outras entidades, a FLUP continuou fazendo isso depois. A FLUP, o ano passado, fez 10 anos de atividades ininterruptas, fazendo as festas literárias da periferia.
E é algo que eu acho que alguém como Júlio Ludemir, por exemplo, e quem trabalha com ele, Lano Strasenberg, Heloísa Buarque de Holanda e outros, que fazem um trabalho fantástico e que tem que ser apoiados de todo jeito. Tem alguma esperança de que a gente consiga retornar isso aí? Eu tenho esperança. Nos próximos anos, que a gente consiga sair dessa lama? Eu tenho esperança sempre. Eu só estou perdendo a esperança na questão ambiental porque a natureza tem o seu próprio tempo e está muito urgente. Sim. Mas no resto tudo a gente recupera. Sim. Agora eu queria falar um pouco das suas obras. O meu xará, o Pedro Paulo, falou que você está com alguns livros aí seus referentes ao Rio, é verdade? Tem tudo que eu escrevo, sobretudo na obra para adultos, tem sempre uma presença do Rio muito grande, porque é a minha vivência, né? Então, por exemplo, um livro como A Audácia dessa Mulher, que está aqui, é um livro, quer dizer, nesse caso aqui, nessa edição, até o Pão de Açúcar está na capa, e um pouco da Baía de Guanabara, porque gira muito em torno de um grupo de pessoas que escreve uma novela sobre o Rio de Janeiro do século XIX, no tempo de Machado de Assis, e tem um diálogo entre os diferentes tempos da cidade, os diferentes problemas e as diferentes soluções que a cidade vai encontrando e trazendo para si, e o espírito carioca. Eu acho que esse livro, A Audácia dessa Mulher, tem muito isso, um pouco dos cariocas e da carioca, um pouco nisso também. Tem um outro aqui, até que por acaso também tem um mar na capa, embora esse não seja uma pintura do século XIX e esse mar não é identificado que seja o Rio de Janeiro ou não, mas é uma alusão ao navio que saiu do Rio de Janeiro em meados do século XIX, levando Joaquim Nabuco e Eufrásia Teixeira Leite, dois brasileiros que não eram cariocas, mas estavam saindo do Rio. Ela era de Vassouras, então é do estado do Rio, e da história de amor deles, da história da ascensão de uma mulher notável, que foi Eufrásia Teixeira Leite, e de um homem que lutou pela abolição de uma maneira em que ele entendia muito como a questão da escravidão estava ligada à questão econômica, da mão de obra, mas também da posse da terra, em que ele lutou sempre que houvesse uma reforma agrária acompanhando a abolição, e isso não chegou. Mas, enfim, esse livro, Um Mapa Todo Seu, é um livro em torno a essas duas figuras que estavam saindo do Rio nesse momento, os dois a caminho da Europa, uma viagem, enfim, primeira de outras que vieram depois, a história de amor deles, mas a história também de como se mover para o futuro numa sociedade em que os mapas não estavam prontos, e cada um tinha que criar seu próprio caminho num mapa que não existia, seja o mapa do feminismo ou o mapa da abolição. Os dois aí não tinham. Sim, perfeito. Você também tem uma questão muito forte com o vocabulário popular, né? Sim. Você da forma simples de expressão, mas com certo requinte de construção nas suas obras. Né? Essa questão linguística que você sabe muito bem. Aí, o que você acha do sotaque do vocabulário carioca popular? O que te mais chama a atenção? O que é mais legal? Pedro, eu não me sinto muito à vontade para falar nisso, não, porque não é uma coisa que eu tenha estudado para poder começar a deitar opiniões sobre isso. Eu vou muito de ouvido, né? Quer dizer, é o sotaque que eu ouvi predominantemente na minha vida, morando no Rio, mas me importa menos o sotaque do que o colorido, a maneira de falar, as expressões populares, as coisas que a gente vai buscar na linguagem popular. E aí eu acho que a pergunta é muito boa para eu poder falar dessa contribuição da cultura popular
Acho que, no caso, é impossível falar do Rio de Janeiro sem falar na música popular, sem falar no samba. Isso foi muito forte na minha formação. Primeiro, meu pai tinha sido amigo, muito amigo, de Orestes Barbosa, que foi uma das poucas pessoas que o visitou constantemente na prisão quando ele foi preso na ditadura de Vargas, e eles trabalharam em jornal juntos. Meu pai conheceu Noel Rosa, Ismael Silva era outro que era amigo dele, Bororó, que era um grande sambista que eu vi pequena, ele me deu o meu primeiro cachorro, chegou lá em casa com um cachorrinho na mão e foi quem me deu quando eu morava em Santa Teresa ainda. Então eu convivi com convivi, eu menina, quer dizer, eu não convivi, mas meu pai convivia, eu conheci esses sambistas, essas figuras absolutamente emblemáticas da nossa criação musical popular na infância, e depois, no começo da juventude, eu fui muito marcada pela grande afirmação e descoberta do samba e da música popular brasileira, da geração dos anos, da década de 60, 70. Eu fui colega de colégio, embora não da mesma turma, eu era da 22 e ela da 24, 32, 34, as turmas tinham números assim, mas eu fui colega e contemporânea de colégio, tanto de Nara Leão como de Nana Caymmi, e falei aqui que conheci o Tom de longe ali nesse momento no Arpoador, mas muito cedo as reuniões para Bossa Nova, jam session, tocava em casa de um, de outro, eu frequentava, eu via, algumas dessas estava ali, e fui ao show, eu fui ao grande show da Bossa Nova na Faculdade de Arquitetura, que era na Praia Vermelha ainda, assisti essas coisas todas, vi a estreia de Paulinho da Viola no Teatro Jovem, que era lá no finalzinho da praia de Botafogo. Meu pai se dava muito, ia muito ao Salgueiro, então eu conheci Casimiro Calça Larga no Salgueiro, íamos lá, tinha isso. O Zuenir me levou à estreia do show Opinião, e depois assisti, fui várias vezes, eu assisti no Teatro Opinião, acho que fui mais 5 ou 6 vezes, vi o show Saber de Cor 3, eu vi a estreia da Bethânia lá. Eu frequentei muito, pelo menos uma vez por semana, ia ao Zi Cartola quando teve aberto, que era um bar-restaurante que o Cartola e Dona Zica abriram no centro da cidade, nos anos 60 ali, que então tinha todo mundo, Elton Medeiros, Paulinho, enfim, os grandes sambistas, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, estavam todos lá sempre que a gente toda noite ia assistir, eu via, tocava, cantava, bebia cerveja com eles. Então isso também fez parte da minha formação de uma maneira muito forte, e eu incorporo isso, quer dizer, logo num dos meus primeiros romances, o Tropical Sol da Liberdade, onde eu faço essa evocação dos anos 60, do que foi o tempo das passeatas, do que foi o exílio, do que foi tudo isso, esse começo, esse auge dessa ditadura após o ato institucional número 5, esse momento aí, cada capítulo desse livro começa com uma epígrafe que é do samba, que vem disso, então isso também é uma coisa que eu ouvi muito, e isso me impregnou pelo ouvido. A minha linguagem tem um resquício, um vestígio, uma marca, um sotaque oralizante da língua familiar, da língua de todo dia, da língua que a gente fala em casa, que não é só a língua castiça, a língua da norma culta, embora a norma sirva para normatizar, para legislar, para determinar como essas palavras e esses termos se arrumam na frase. Quer dizer, a gente precisa das duas. Tem uma gramática, mas tem uma língua viva também. Então, essas duas coisas que estão aí, que me interessam muito sempre, como escritora e como carioca. Sim, incrível esse relato de tanta história aí, de relação que se construiu a partir disso. A gente entende todo o imaginário, o poder imaginário que você tem para escrever as coisas que você escreveu. E você teve só uma curiosidade, você frequentou aquela cobertura do Rubem Braga também, que era um outro que agregava muita gente na famosa cobertura dele lá?
Sim e não. Quer dizer, eu fui lá algumas vezes, mas eu ia de dia. Eu era adolescente, ele era um adulto. Sim. Eu, às vezes, encontrava com ele na saída do colégio e a gente conversava na praça ali. E depois, já adolescente, eu fui lá algumas vezes. Fui eu que levei para ele as pitangas de onde ele plantou as primeiras pitangueiras lá naquela cobertura, que eu trouxe de Manguinhos de uma vez que eu tinha vindo. Eu sabia que ele gostava muito, não era fácil encontrar pitanga aqui. Eu trouxe de avião e fui lá e tudo. Mas frequentar a cobertura era a turma boêmia que ia de noite, bebia uísque, começava e tal. Eram as mulheres míticas maravilhosas, Tônia Carreiro e as outras, e isso era uma geração antes da minha, né? Quer dizer, então, por isso eu digo sim e não. Eu fui amiga do Rubem Braga de alguma maneira, quer dizer, me relacionei com ele, mas assim, como uma menina tiete, e ele como grande escritor que me dava uma colher de chá ali, mas não frequentasse. Entendi. Agora, para a reta final, nas perguntas que a gente sempre faz para os depoentes, como é que você espera que esteja o Rio de Janeiro em 2065, quando ele completa 500 anos? Eu adoraria que ele estivesse bem, justo, alegre, diverso, com essa expansão de cidadania com que eu sonho, em que as pessoas pudessem estar vivendo situações mais justas e mais humanas. Agora, ligeirinhas, hein? Maior carioca que conheceu? Não sei dizer. Eu vou pensando vários assim, eu penso, não era carioca, não sei o quê. Eu pensei, Darwin Brandão não era carioca, era capixaba. Não sei o quê. Eu realmente não sei. Pode ser de outro lugar, mas que tem uma vida aqui forte, né? Não sei responder. Eu acho que o espírito do Rio, que encarnava muito esse espírito do que eu amo, seria Darwin Brandão, mas eu sei que ele era capixaba. Seu bairro preferido? Eu acho que não existe mais. Nossa. Não existe mais. Não existe mais. Acho que seria uma soma desses vários, e mais o Cosme Velho de Augusto Rodrigues, e mais não sei o que, mas, enfim, não existe mais. Time do coração? Flamengo. Escola de samba? Salgueiro. Salgueiro. Então é isso, Ana. Muito obrigado. Foi incrível. Grande depoimento que tivemos aqui. E obrigado a vocês pela paciência aí comigo. Não, que nada. Foi maravilhoso. Uma honra mesmo. Quero agradecer aos companheiros de trabalho do setor de promoção cultural. O coordenador Pedro Paulo Malta está aí assessorando a Ana. Bruno Fontes, coordenando os cortes. Agradecer também a Prefeitura do Rio, a Segovia, Secretaria de Governo e Integridade Pública e a toda a equipe do Arquivo Geral da cidade. Obrigado, Ana, e até breve. Obrigado.